Esse é um daqueles vídeos super importantes para todo mundo, tá? Seja você um CLT, que você está começando na carreira agora, mas principalmente quem está começando ou já empreende, porque eu vou falar sobre como é que você pode vencer a resistência de perseguir os seus objetivos, perseguir os seus sonhos. Olá, meu nome é Adriana Taisum, eu tenho quase 20 anos de carreira no marketing digital, sou formada em publicidade, tenho um MBA em marketing, tenho agência há 10 anos e eu criei esse canal para compartilhar a minha vivência e os meus aprendizados durante todo esse tempo de carreira de uma forma simples, objetiva e sem papo de guru, principalmente. Esse vídeo eu espero que ele seja muito importante para você, porque ele traz alguns aprendizados que para mim, para minha carreira e para minha vida pessoal foram assim fundamentais para que eu conseguisse continuar perseguindo os meus objetivos pessoais e profissionais e principalmente para que eu conseguisse alcançá-los. Antes de tudo, deixa eu dar um contexto, tá? Esse vídeo, ele é baseado no curso Como Superar os Limites Internos, da professora Lucilena Galvão, que inclusive é uma professora maravilhosa, adoro os conteúdos dela, sendo que esse curso dela já foi baseado no livro Como Superar os Seus Limites Internos. Esse livro também é muito legal. Eu recomendo, se você tiver interesse, que você leia esse livro até para se aprofundar um pouco mais no tema, porque ele vale muito a pena. Começando pelo começo, gente, cada um de nós tem um recado a dar ao mundo. Esse é o nosso propósito. E se a gente não dá esse recado ao mundo, a nossa mensagem não é passada pela frente. Quando eu falo de propósito, não precisa ser uma coisa muito grandiosa, tipo descobrir a lei da gravidade, tá? Mas nós temos o nosso papel no mundo e a gente precisa cumprir com esse papel até para retribuir de alguma maneira, né, de fazer valer a pena. Então, por menor que seja essa mensagem, você tem uma voz e você tem uma mensagem para transmitir para o mundo. Ela é, sim, importante para as pessoas que vão receber essa mensagem. E se você não fizer isso, você pode ter certeza que vai fazer falta. E uma vida sem propósito é uma vida muito vazia, é uma vida muito sem significado. Então é importante que a gente tenha um ou mais propósitos e que a gente corra atrás, né, de executar, de preencher, de realizar esse nosso propósito. E aí eu queria entrar nesse conceito de resistência, tendo em mente que cada um de nós temos, né, o nosso propósito. Para a gente dar o nosso recado ao mundo, ou seja, para a gente cumprir com o nosso propósito, a gente precisa vencer a resistência todos os dias. E a resistência é justamente o nosso pior inimigo, porque ela vai nos impedir da gente executar o nosso propósito, da gente realizar os nossos sonhos, da gente cumprir com os nossos objetivos. A resistência nada mais é do que nós mesmos. Olha que loucura, mas é uma grande verdade. É quando a gente boicota o nosso propósito, quando a gente boicota os nossos sonhos, quando a gente boicota os nossos objetivos. Então a resistência nada mais é do que você mesmo se boicotando e se impedindo de cumprir com seus objetivos. Toda vez que você quiser fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, por menor ou maior que seja, a resistência vai aparecer. Então, toda vez que você tiver que dar um passo, realizar uma tarefa que vai te deixar mais perto do seu objetivo, mais perto do seu propósito, a resistência vai estar ali para te impedir de fazer isso. Ou seja, a resistência ela é interna. A gente cria essa resistência e a gente acaba perpetuando essa resistência mesmo que a gente não perceba. E essa resistência pode ser coisa muito boba, assim como preguiça, apareceu alguma coisa urgente que não tem nada a ver com o meu objetivo, mas que eu vou passar na frente. Aquela vozinha que fala pra gente que a gente não vai dar conta, que é melhor nem tentar, que a gente vai perder tempo. Pode ser um parente ou um amigo que fica no nosso ouvido falando que isso que a gente tá fazendo é uma grande besteira. Tudo isso é a nossa resistência. E da onde que vem essa resistência? Ela vem do nosso medo. Acredite, o pior medo da vida é o medo de crescer, é o medo de atingir o seu objetivo. O medo do sucesso, gente, ele é real, tá? Porque o sucesso é um lugar que a gente não conhece, é um lugar novo pra gente. E a gente tem muito medo de chegar nesse lugar, de chegar nesse sucesso e não conseguir se manter lá, justamente porque a gente, a princípio, né, nunca esteve nesse local. Então, a grande maioria das pessoas, eu te convido a fazer essa reflexão, se você não tá fazendo isso também, prefere ser medíocre do que encarar esse desconhecido que é o sucesso. Então, ao mesmo tempo que a gente objetiva, que a gente tem esse desejo de ser bem-sucedido, a gente tem medo de chegar lá e não conseguir manter essa posição
e aí a gente vai cedendo à nossa resistência. E como é que a gente domina esse medo para a gente vencer a resistência e continuar caminhando em rumo ao nosso sucesso, ao nosso propósito? Primeiro, gente, que a gente tem que entender que dominar o medo não é superar o medo. Medo não se supera. O medo, ele não desaparece. Ele sempre vai te acompanhar e ele, inclusive, ele é bom, ele é saudável. O medo nem sempre ele vai te deter. Ele pode ser, inclusive, para que você avance com mais prudência, e isso é importante, porque também é ruim quando a gente sai fazendo as coisas sem pensar, sem estar preparado, assim, na loucura, e aí a gente pode, de fato, encontrar um obstáculo real porque a gente não se preparou antes. Então, comece a encarar o medo não como algo que está na sua frente, como uma barreira para que você não consiga continuar avançando, mas encare o medo como algo que está atrás de você, te empurrando com prudência para que você consiga realizar o seu propósito. E, gente, ainda mais importante, normalmente quando a gente está perto da reta final, quando a gente está perto de alcançar os nossos objetivos, a resistência, ela costuma ser ainda maior. Então, quanto mais perto você está do final, de chegar lá, maior vai ser a sua resistência. Nesse sentido, a resistência é, querendo ou não, um obstáculo. Mas esse obstáculo, será que ele é real? Ou será que ele foi criado justamente aqui pela nossa cabeça? Pense que aquilo que a resistência mais te impede de fazer é provavelmente a coisa mais importante que você precisa fazer na vida. E, novamente, isso pode ser uma coisa pequena, como, por exemplo, acordar todos os dias e prospectar, mesmo não gostando, mesmo parecendo que não está te dando resultado. Tem muitas pessoas que criam ou se envolvem em problemas sem perceber para criar e reforçar a sua resistência e aí adiar o que precisa ser feito. Então, mais uma reflexão que eu quero deixar para você. Será que esse obstáculo, essa resistência que você está enfrentando, ela é real? É algo que você não consegue contornar de jeito nenhum? Ou será que não é uma coisa que você está ali, né, se abraçando, você mesmo está reforçando para que você não continue caminhando em rumo ao seu objetivo? Uma outra dica que tem no livro que é muito importante é que a ordem física, ela é fundamental para que a gente tenha uma ordem mental e consiga fazer o que tem que ser feito. Arruma o seu quarto, arruma o seu escritório, cria um espaço legal para você trabalhar, por menor que seja, por menos condição que você tenha, dá para deixar o seu espaço organizado e limpo para você ter ordem mental para fazer todos os dias o que precisa ser feito e vencer a sua resistência. E aí uma coisa que eu escuto muito também, eu faço, e o meu cliente não me elogia, ou parece que eu não tenho resultado nunca. Gente, a validação, ela tem que ser fiel ao seu trabalho, não ao sucesso ou ao fracasso. Ou seja, vamos pegar a prospecção, que é uma das reclamações que eu vejo constantemente, tá? A pessoa vem para mim, e eu escuto com frequência, e fala, nossa, eu estou prospectando todos os dias e ninguém me responde. Estou desanimando. Não é essa a validação do seu trabalho que você tem que ter. Não é para aí que você tem que olhar. A sua validação tem que ser, ainda assim, mesmo que nesse momento, ou nos últimos meses, ou no último ano, ninguém esteja me respondendo, eu sigo fazendo a prospecção todos os dias. Esta é a grande validação que você tem que fazer. É a validação de se o seu trabalho, se a sua atividade, que te permite alcançar os seus objetivos, ela continua sendo realizada, independentemente de você estar tendo sucesso ou estar fracassando nela. Afinal, é muito melhor fracassar no palco do que ficar para sempre nos bastidores e nunca conseguir alcançar o seu sucesso. Por fim, gente, eu queria deixar essa mensagem para vocês. A crítica, ela é muito mais dura com quem está vencendo a resistência e combatendo o comodismo. Então, conforme a gente começa a se movimentar, começa a chegar mais perto do nosso propósito, do nosso sucesso, a crítica começa a aumentar também. Isso vale para a galera na internet, para os seus parentes, para os seus amigos. Se você está sendo criticado, é porque você está vencendo o comodismo, você está conseguindo combater a sua resistência, e eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você vai conseguir alcançar o seu sucesso. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, nem que seja para refletir um pouquinho sobre a sua trajetória, deixa um like aqui para mim, deixa um comentário, se inscreve aqui no meu canal para retribuir e para ajudar aqui no meu trabalho.